Irmão, hoje a gente vai tirar o estudo hoje do Apocalipse 11 da Palavra de Deus. E nós vamos meditar hoje nesse texto, em nome do Eterno, soberano Deus e Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Trabalha em nossas mentes, Senhor, que seja feita Tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então diz assim: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo, que é Jesus, e disse-me: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meça, porque foi entregue aos gentios. E pisarão a cidade santa por 42 meses. O que a gente pode tirar desses dois versículos? O João, quando ele foi arrebatado aos céus, Jesus, ele se posicionou: levanta, pega esse metro, vai medir as primícias, que são o altar, o trono e os que nele adoram. Então esse é o mesmo modelo que João viu lá no céu, que é o trono, o altar e os 24 anciões, que são os que são comprados aqui da terra, as primícias. Então ele retrata tanto do povo de Israel como o povo gentil, É dessas duas nações que ele vai tirar a sua igreja, as primícias. São os verdadeiros adoradores. Então esse é o modelo. E deixa o átrio que está fora e não os meça. Ou seja, o verso 2 já é o átrio, o verso 1 é o arrebatamento. E quando ele vier, ele vai colher as primícias. E o verso 2 já é o átrio, já dá a demonstração do teimoso, dos de coração duro, aquele que não entendeu, não se converteu no tempo que ele veio, da plenitude do gentil e a plenitude dos israelitas. Jesus também ele veio na sua plenitude, no tempo em que Jerusalém estava em prosperidade. E o átrio fica para o ranger de dentes. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestido de saco. Então essas duas testemunhas, elas vão ter poder para 3 anos e meio aqui na terra. 3 anos e meio. Vestido de saco, dando aí um exemplo, uma demonstração de humildade, de simplicidade. Porque o reino de Deus é constituído dos simples, daquele de coração puro, Até Jesus Cristo faz a comparação de uma criança, porque uma criança ela tem um coração puro. Então dá esse exemplo para nós de ser simples, humilde, e que venha pedir perdão, venha se humilhar, não tem arrogância, não tem ignorância, como o apóstolo Paulo sempre adverte: irmão, não seja ignorante. Por que ignorante? Porque não tem o conhecimento da espiritualidade da palavra de Deus e passa a ser enganado pelos outros de mente anticrística. Nós temos que ter muito cuidado com isso também dentro das igrejas. Então muitas pessoas têm uma mentalidade equivocada, e as outras pessoas vão seguindo aquele que tem um determinado projeto, uma doutrina, e muitos ignorantes
sem se aprofundar na espiritualidade da Bíblia. Segue doutrina de homem. Então, o 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, lá em Zacarias, o capítulo 4, fala desses candeeiros, dessas duas oliveiras, esses dois castiçais, que está diante do Senhor da terra, que simboliza tanto o Velho como o Novo Testamento. Essa é a testemunha dos dois. Jesus sempre mostrava, quando mandava os seus discípulos, 2 em 2. Jesus faz menções de parábolas da vinha que foi arrendada a um povo, e esse povo era desobediente, que é esse átrio. E eles faziam da sua própria forma. Assim também fica o modelo para nós como igreja. Como é que está as nossas obras na igreja? Se está sendo conforme da minha maneira ou conforme a do Espírito Santo. Porque a igreja, ela é espiritual. E quem conduz ela é o Espírito Santo, não é homem. E Jesus, quando ele veio na sua plenitude, ele veio para Israel, e 3 anos e meio Israel não estava produzindo fruto de salvação, de arrependimento, de humilhação, de espiritualidade. As nações iam lá em massa para agradecer a Deus, adorar, fazer sacrifício, fazer o prosélito. Então deixaria muita riqueza lá, que os gentios de todas as nações iam para lá. E Jesus Cristo veio nessa plenitude dos tempos. Aí quando Jesus morre, o seu Espírito é derramado no meio dessa multidão. Aí ele foi derramado, e quando esses povos voltaram para suas terras, já foi preparando o terreno do coração para o reino de Deus. Que tanto quando os profetas, os discípulos divulgaram a palavra de Deus, de Israel, Samaria, Judéia e os confins do mundo, quando a palavra chegou por lá, o terreno já estava feito. Então essas duas oliveiras, esses dois castiçais, representando o Velho e o Novo Testamento. E também as primícias, do que ele vai tirar do Velho e o que ele vai tirar do Novo. O que ele vai tirar da plenitude do gentio e o que ele vai tirar da plenitude dos judeus. Como Jesus veio na sua plenitude. A gente pode também comparar a apostasia. Quando Deus pega para executar seu juízo, ele também faz com que no finalzinho esse átrio se revele, que ele se enquadre no intento dele, porque muitos estão de forma equivocada, não está seguindo conforme a vontade de Deus, porque também existe a batalha nossa, né? Jesus dá a demonstração no capítulo 12 do Apocalipse, a batalha que teve lá no céu. Mas primeiro, para Deus executar o juízo, foi necessário apostasia, para poder Deus executar. Então lá apostataram. Quem são os anjos que estão a favor, quem não está? Eu, pronto. Botou todo mundo no seu lugar, aí ele executou o seu juízo. Da mesma forma, vai vir, como 2 Tessalonicenses 2:3, primeiro, antes de ser tirado as primícias, vai ter que acontecer uma apostasia. Vai ter que apostatar o mundo. Então,
do Apocalipse 17, tem os 10 chifres, que está na 7ª cabeça, que vai ser a 8ª, mas que é a 7ª, vai apostatar. Essas 10 nações vão reinar. Então o mundo vai ter dominado por esse império de 10 nações aqui no mundo. Então eles vão apostatar contra as coisas de Deus, os princípios de Deus. Povo simples, povo humilde, esses que estão vestidos de pano de saco, aquele que não tem má intenção, pessoa de coração pura, que deseja sempre o melhor para o outro, porque todo aquele que tem a mente o contrário é mente anticristo. Então essa é a razão da besta que surge do mar, que é das nações, dos povos, línguas, comunicações, todas as normas, as leis, os regimentos de que é levantado da sociedade. E por trás sempre tem uma mente com uma intenção. Esse é que é o anticristo, levantado das nações. A besta que surge do mar. Então Deus vai fazer a apostasia nas nações do mundo. Aí as 10 nações vão apostar contra os princípios de Deus, para poder Deus executar. Aí quando apostatarem, aí Deus vai tirar suas primícias, vai dizer: quem são os meus? É aqueles que estão vestidos de saco, são simples. Aí Deus vem e recolhe, porque primeiro vai ter que se escandalizar. Assim é a mesma forma da igreja. Dentro da igreja Deus vai tirar o joio, né? Mas vai ter que apostatar, vai ter que se escandalizar. Então o exemplo do pano de saco é para nós se arrepender. Como a palavra diz: examine o homem a si mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai lhe acusar dos erros que você está cometendo, alguns delitos que vocês estão fazendo. Então examine, que a sua consciência fica pesada, você sabe aonde está errando para se corrigir. Agora aquele, quando não se corrige, a mente dele já vai ficar cauterizada. Ele já começa a errar e não pedir perdão. Quando era uma pessoa simples, humilde, pedia perdão. Mas depois que aumentou um poder para ele, depois que ele subiu um degrau, tem um status, tem um brilhantismo, tem a boca de leão, como diz Apocalipse 13, ela vem como um leopardo, sempre querer pegar uma presa às escondidas, pegou, travou, não solta mais. Da mesma forma o urso, que vem para amordaçar, pisar, e boca de leão. Então todas essas simbologias, elas são malignas. É esse que, quando o homem tem na sua mente, já é a mente do anticristo. E o homem sempre quer mostrar que quer ser alguma coisa. Essa é a posição da natureza mundana, do mundo, da terra. Essa besta sempre quer dominar. Ela queria lá no céu, foi expulsa. Vai dominar aqui a terra, mas vai chegar seu tempo. Então quando Jesus morre, dá uma chaga mortal na besta que vivia aqui, que ela tinha acesso aos reis da terra, aos homens da terra. Mas quando Jesus vem, que eles matam Jesus Cristo, achando que estava tendo vitória, e aí onde foi a sua derrota. Aí ela recebeu uma chaga mortal, foi tirado todo o poder que ela tinha aqui da terra. Aí jogaram ela lá para os ares. Tanto que hoje quem domina nossas vidas é o Espírito Santo. Se Deus desse para nós um pouquinho do mundo espiritual, a gente ia ver terrores nos ares, porque é o Espírito Santo que está no controle, ainda está nos beneficiando, nos conduzindo. Voltou ao passado na morte de Jesus para pregar para os espíritos em prisão, dando condição àqueles que morreram
sem misericórdia, porque o Espírito Santo veio, através de Jesus, do seu Espírito, foi pregar para os espíritos em prisão, convencendo aquelas almas do passado, que morreram na época do diluviano, que Deus abandonou aquele povo e tratou de levar só aquela meia dúzia de pessoas, porque é dali que ia sair a semente que viria no futuro, que é Jesus, para salvar todo o mundo com vara de ferro. Aí veio Jesus. Na sua morte de Jesus, aí seu Espírito vai retratar com todo aquele do passado, convencendo todas as almas que Jesus é o Salvador. Então esse é o plano salvífico da parte de Deus. É um projeto de Deus que tem para toda a humanidade. É nessas estratégias de Deus que ele tira as primícias do Velho e do Novo Testamento, ou das duas nações, dos gentios e dos israelitas. Então, nesse sentido, então Deus traz a apostasia e depois executa. Aí é tirada a sua igreja. 2 Tessalonicenses 2,7. Até que do meio seja tirado. Aí ele pode reinar de novo. Então, quando Deus tira as suas primícias, primeiro tira da plenitude do gentio, a sua igreja, no tempo da graça. Aí é colhido, aí Jesus abraça. Aí espera os nossos irmãos israelitas se converter por essas duas testemunhas. 3 anos e meio. No passado, a besta, quando ela vivia na terra, Deus também levantava os profetas. Todas as promessas para Israel é de forma física, literal e terrena. E toda para a igreja é de forma espiritual, misteriosa, oculta, porque é o Espírito que trabalha em nosso ser. Por isso que nós somos a igreja de Cristo. Cada um de nós somos a igreja. Então nós estamos vestidos do sol. Apocalipse 12 retrata isso. A igreja vestida do sol. A mulher virgem vestida do sol. Então nós hoje estamos vestidos do sol. Aí depois, quando terminar o ápice, a plenitude do gentio, que está muito próximo de realizar a profecia de Joel, que é no finalzinho, na hora do levante, Deus vai derramar a último restinho do azeite da taça que foi derramado lá em Atos dos Apóstolos 2, e a outro restante do azeite vai ser derramado aqui no finalzinho. Creio eu que ainda está muito próximo. Então, irmão, vem a apostasia, aí quando ele se revela, aí a besta que surge do mar, aí vem outra besta que surge da terra, que é o falso profeta. O falso profeta é um homem, e ele já está no meio, já é materializado. Só falta se revelar lá na Europa, dominando essas 10 nações. Então ele vai ser o líder. Essas 10 nações vão dominar o mundo e ele vai ser o líder. Então são organizados. Só que essa besta que sobe da terra está sendo enganado, porque ele vende a sua alma para a besta. Ele é enganado por causa do poder. Nós temos que ter muito cuidado, irmão, com o poder, com a autoridade em nossas mãos, porque o homem sempre quer ser alguma coisa. Aí quando tem algum poder, aí já não é mais aquele que era simples e humilde, e dessa forma perde os princípios de Deus. Assim é a mesma forma como o apóstolo Paulo vem sempre orientando, exortando a palavra de Deus, Jesus Cristo sempre mostrando aqueles que levantam fardo dentro da igreja, mas nem com o dedo quer tocar. São os hipócritas, que têm aquela mente anticristo, porque já tem o poder da igreja na mão, alguma coisa lá dentro da igreja, aí já começa a atar fardo para os irmãos, Então nós temos que ter muito cuidado, porque o poder é aonde
o anticristo trabalha, aquela mente, o mistério que está na testa da grande meretriz e enganando a muitos dentro das igrejas. Como diz lá em 1 Timóteo 4, começa a errar, não pede mais perdão, porque a sua posição mostra que não pode mais pedir perdão. Aí tá farto, aí vai errando, não pede perdão, aí dessa forma cauteriza sua mente. Pronto, perdeu o controle das coisas de Deus. Sempre Deus vem mostrando aí como era a vida de muitos heróis do passado, que tinham o poder na mão, aí fica brincando, perde os princípios, o inimigo fica enganando, aí desvia ele para cá, e aí ele termina perdendo a sua coroa. Nós temos que ter cuidado. Então a mente cauteriza e aí apóstata. Aí já é uma apóstata. Aí 2 Tessalonicenses 2,10, ele recebe a operação do erro. Daí ele não entende mais nada da palavra de Deus, porque ele já vai exercitar o intento do que ele quer da igreja dele aqui na terra. E assim o inimigo vai enganando, para conduzir essas almas para o abismo. Tem muitas pessoas de boa fé que vai para a igreja com boas intenções e sendo conduzido para o abismo. Mas Deus conhece o coração de cada um, a pureza. E no momento final, Deus livra essa alma de não cair no abismo. Então, tem muito cuidado, irmão, para não entrar no engano da grande meretriz, da Babilônia. Porque a Sodoma significa prostituição espiritual. É esse aí, é aquilo que tu já vai fazer, doutrina de homem. Nós não podemos seguir doutrina de homem. Nós apenas conduzimos a palavra de Deus, divulgamos a palavra de Deus, fazemos o estudo, o ensino, para que a gente venha garear recursos, riquezas espirituais. Então, nós falamos da palavra, falamos a verdade e dá a verdade. Esse é o nosso dever, de divulgar a palavra de Deus. O outro papel, porque isso é hospedaria, isso é ceia, isso é o que Jesus demonstrou, o bom samaritano, aquele que estava lá numa situação difícil, e aí Jesus foi lá e alimentou com a palavra, lavou, limpou, atou azeite, deu vinho, refrigerou e conheceu vida. Ali passou a ter vida. Então nós estamos aqui em hospedaria, nos alimentando da palavra e tomando o vinho, que é o conhecimento, o revelar do Espírito Santo. Mas isso, o revelar do Espírito Santo, é um processo misterioso que nós temos que aprender dentro da palavra, que é meditando e refletindo. Aí o vinho, quem vai te dar é o Espírito Santo. Apenas nós estamos conduzindo a palavra, levando a palavra, já aqui o pão, mas o conhecimento, o testificar, o Espírito da profecia, é você que vai testificar do Espírito com o Espírito. E assim você recebe o revelar da palavra. É nesse sentido, não seguir doutrina de homem, seguindo doutrina e vontade própria de homem, né? E nem de demônio. Então isso aqui é o que a palavra está dizendo. O primeiro é o arrebatamento e o segundo é o átrio. Aquele que tem intenção própria, aquele que sempre está articulando algo contra o irmão. Então, anticristo é toda aquela mente que executa para o seu próprio benefício e prejudicando o outro. Prosseguindo, e se alguém lhe quiser fazer mal, importa que... Não, o 5. E se alguém lhe quiser fazer mal, sairá fogo da boca deles e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que ele assim seja morto. Então elas vão ter tanto do poder
de que qualquer pessoa que for querer prejudicar a nação de Israel, ela também será retalhada. Porque essas duas testemunhas vêm para proteger a nação de Israel. O mundo está levantado para tirar Israel do mapa. Essas duas testemunhas vêm com poder físico e levando a mensagem para o povo israelita. Porque na hora que levantar essa besta que surge da terra, que é esse homem, como uma liderança, também começa de novo, ou recuperar, a chaga mortal se recuperar. Porque eles apostataram. Apostatou, aí se manifesta a besta na pessoa. Porque ela vai vender a alma para a antiga serpente, e a antiga serpente vai dar todo o poder, o trono e o poder aqui terreno. Só que é por uma hora, ela está sendo enganada também. Mas aí essa pessoa vai dominar o mundo, ele vai ter poder, ele vai pegar o poder da primeira besta, que é a que surge do mar, que é todas essas papeladas, as normas, essas diretrizes, as leis, tudo aqui da terra. Então ele vai ter poder aqui na terra para obrigar as pessoas a seguir um determinado regime e uma obrigatoriedade. Quando ele chegar, esse homem que liderar o mundo, que definir, aí é onde a chaga mortal começa a se recuperar. Nesse sentido, as duas testemunhas também adentram lá em Israel. Tanto para proteger, porque lá Israel vai ajudar também a eleger essas nações. Então, só que elas têm um intento de prejudicar a nação de Israel. Então, eles achando que estão elegendo uma pessoa para trazer paz, eles vão trazer para que vão prejudicar cada vez mais eles. E aí onde Deus, pela sua infinita misericórdia, bota essas duas testemunhas lá dentro para poder também levar a palavra de Deus para eles, e eles também ter a sua plenitude, a chance de também de ser arrebatado, que é as primícias. Porque Deus está sempre nos mostrando esses dois povos, essas duas nações. Então ele arrendou essa vinha para esse povo, que foi no tempo que Jesus veio. Jesus por 3 anos e meio não achou riqueza, não achou fruto digno de salvação em Israel, por isso que eles foram cortados. Então eles tropeçaram na pedra e caíram, Romano 11. Aí caíram, mas Deus pega esse poder, essa vinha, e arrenda para outro povo, que é o gentio. Então Deus corta eles caem, e é levantado um outro povo, que somos nós. Aí dessa forma ele pega nós lá do vale, da situação difícil que nós estávamos, como a parábola do bom samaritano. Aí nós que não dava dando fruto, ele enxerta nele, e aí nós passamos a produzir fruto. Então Deus sempre mostrando o obediente e o desobediente. Por essa razão é que Deus deu uma oportunidade para nós e vai voltar para eles também. Romanos 11, 25, quando foi enxertado na própria oliveira, que for a plenitude do gentio, que é para o final, quando vir o derramado do último, o restante da taça do azeite, para as nações, todos nós gentios, aí nós vamos ter mistério aqui na terra. Aí é onde vai ter um avivamento do Espírito Santo para todo mundo, mas independentemente de congregação. Então as pessoas, os religiosos, falam que é a igreja, mas não é a igreja mais física, é a igreja espiritual, que somos nós. Então vai ser para todas as nações. Então vai ter convenção para tudo quanto é lugar, em todo lugar, independente de lugar. Mesmo exemplo que Jesus dá quando ele veio e derrubou aquele templo, porque estava trazendo escândalo, e derrubou o azeite do seu espírito para todos, tirou o templo e derramou para todos. Então, nesse entendimento, o nosso estudo, para que a gente chegue a uma conclusão hoje, que nós estamos passando por um átrio hoje,
e nós venhamos entender toda essa mensagem bíblica. E a gente vai ficar nesse versículo, no 6 e no 7 a gente vai dar continuidade. E estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas para converter em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, por quantas vezes quiserem. Por esse texto, que muita gente diz que é Moisés e Elias, possa ser que seja Enoque e Elias, ou possa ser Enoque no espírito de Elias, ou Elias no espírito de Enoque, Moisés com o espírito de Elias, ou Enoque com o espírito de Moisés, com Elias. Nós só temos mais um minutinho, porque eu só tenho 32 minutos. Então o vídeo pode cortar e a gente prossegue no outro. Então, irmão, é nesse sentido que essas duas testemunhas vêm com esse poder. E o importante é que vem duas testemunhas